Oi, estou contente que você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Cartas para Alguém Tarô. Espero que esteja tudo bem com você. Na leitura de hoje, vamos trabalhar aqui com as energias da querida Pombagira, Maria Padilha do Cabaré e do nosso querido seu Zé Pilintra. Então temos duas opções. Opção número 1, a Pombagira. E opção número 2, o seu Zé. Nas duas leituras aqui, eu vou abrir aqui baralho de Pombagira, baralho do seu Zé Pilintra, e vou complementar a leitura com baralhos ciganos, tá bom? Lembrando, pessoal, é uma leitura coletiva, então aquilo que não ressoar para você, aquilo que não fizer sentido, por favor, desconsidere. Provavelmente a mensagem ou informação é para uma outra pessoa que está assistindo ao vídeo. Combinado? Esclarecido isso, fez a sua escolha. Se quiser assistir às duas opções, fique à vontade. Você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Vamos começar? Então, para quem escolheu a opção número 1, da Pombagira, vamos deixar aqui no cantinho e vamos ver primeiro qual é a mensagem que Dona Padilha quer passar para vocês. E vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Se vocês ouvirem barulhos assim no fundo do vídeo, são os cachorros da vizinhança que estão latindo loucamente, tá? Mas vamos lá. Laroie Pombagira, Laroie moça bonita, salve suas forças, Dona Padilha, salve. O que será que Dona Padilha tem para falar hoje para vocês? Pessoa intermediária, espiritualidade menor, grande amor, Dona Padilha, alegrias e comemorações. Surpresa, gente! Ô, Dona Padilha, coisa linda! Não tem nem como inventar aqui para vocês, tá? Primeira mensagem, Dona Padilha já chega aqui com o pé na porta falando, olha, espiritualidade menor, os seus guardiões, para muitos aqui é a Pombagira que acompanha, a espiritualidade está entrando com providência para você encontrar aqui um parceiro ou uma boa parceira, tá? Especialmente para aqueles ou aquelas que estão bem procurando, pedindo para a espiritualidade, para encontrar alguém que vale a pena, uma pessoa bacana, porque está cansada ou cansada, né, de dar cabeçada, só escolher gente errada. Olha, Dona Padilha está falando, para muitos aqui, ou seu Exu ou sua Pombagira, sinto que para a maioria aqui, né, as pombagiras que lidam mais com essas questões, mas tem energia de Exu sim, porque a pessoa intermediária aqui é, né, uma calça. Então, para muitos aqui, seus guardiões estão ajudando, né? Estão trabalhando na espiritualidade, no astral, para que você consiga encontrar uma pessoa muito bacana para sua vida, tá? Uma pessoa que vai chegar aqui para você numa surpresa, você não está esperando. Então, provavelmente, se você está de olho, às vezes, em alguém, achando, né? Falar, será que aquele bonitão é aquela bonitona? Mas o negócio não vai para frente, talvez aí não seja essa pessoa exatamente, tá? Pode ser uma outra pessoa aí que vai encantar os seus olhinhos e seu coraçãozinho, viu? E vai te deixar muito contente. Existe inclusive a possibilidade de você conhecer essa pessoa em um momento mais festivo na sua vida, tá? Momento festivo, o que que pode ser? Pode ser uma festa de aniversário, pode ser uma ida ao restaurante, né, com pessoas queridas, às vezes parentes, amigos, tá bom? É um momento em que você também vai estar mais relaxado, mais tranquila, se divertindo mais, tá? Então eu vejo aqui que existe a possibilidade para muitas pessoas, né, encontrar esse novo parceiro, essa nova parceira, num momento mais festivo. Não quer dizer que para todo mundo vai ser assim, tá bom, gente? É uma leitura coletiva, tá?
E um outro recadinho de Dona Padilha tá falando aqui para aqueles ou aquelas que às vezes estão mais tristinhos, né? Porque às vezes estão sozinhos há um certo tempo, já não sabem nem mais como flertar direito, às vezes acham que já entregaram para Deus porque tá achando que, olha, vou ficar sozinho ou sozinha assim pro resto da vida. Dona Padilha tá falando, não perca a sua esperança, tá? Tente primeiro apreciar as coisas boas que você tem, tá? A partir do momento em que você começar a elevar a sua vibração, você voltar a sorrir mais, a voltar a brilhar os seus olhinhos com as coisas que você já tem, fica muito mais fácil para você atrair uma pessoa boa para você, entende? Esse é o recadinho de Dona Padilha, tá? Para aquelas pessoas que a questão não é amorosa, Dona Padilha está falando, olha, para muitos aqui vocês podem encontrar uma boa parceria no trabalho também, tá? E para um pequenino grupo, tá? Às vezes para uma pessoinha só que está aqui me assistindo, Dona Padilha fala, se por acaso você está com uma certa dificuldade de até encontrar um sentido para a sua vida, parece que tudo saiu fora de esquadro, você não está se encontrando, para quem estiver nessa situação, você pode encontrar uma nova paixão, um novo grande amor. Isso não significa necessariamente uma pessoa, mas pode ser um ideal, pode ser um estudo, pode ser até um bichinho de estimação. E isso vai te ajudar a readquirir a felicidade que você perdeu, tá bom? Vamos abrir aqui mais cartas de Dona Padilha. Pela porta da rua, perigo no caminho, dificuldades, viagens ou mudanças de vida, separação e pessoa intermediária. Primeiro alerta que Dona Padilha está trazendo aqui, gente, é para os próximos dias vocês tomarem mais cuidado com as coisas de vocês, tá? Por exemplo, se vocês forem sair de casa, cuidado onde vocês deixam as chaves da casa, os seus pertences, né? Às vezes vocês fazem uma parada aí numa loja ou mesmo numa estação de ônibus, metrô, enfim, às vezes pegam um táxi ou Uber. Tomem muito cuidado com os seus pertences, tá? Porque existe aqui uma chance de às vezes vocês esquecerem em algum lugar ou alguém se aproveitar de uma distração sua e pegar aí um objeto seu, tá bom? E tem um alerta também, tá? Para redobrar a atenção quando vocês forem sair de casa, tá bom? Ou quando estiverem voltando para casa também, tá? Olhem bastante aí os arredores. Se ficar com certo receio, tente desviar o caminho, se possível, né? Se você já tem uma certa apreensão, veja se é possível alguém te acompanhar até chegar na sua casa ou na hora que você vai sair, tá? Uma outra coisa, verifiquem direitinho se vocês estão fechando a porta de casa, as janelas, tá bom? Não estou vendo que vai acontecer nenhuma tragédia, mas Dona Padilha está pedindo uma atenção um pouco maior para os próximos dias, tá? Porque algumas pessoas podem esquecer, né? Às vezes uma janela aberta ou uma porta, né? Facilmente que facilmente pode se abrir, entendeu? E aí dá uma chance, né, para o azar, tá bom? Se por acaso você for viajar e ficar muito tempo fora de casa, tipo, quando eu falo muito tempo, de uma semana para frente, sabe? Uma semana, 2 semanas, um mês, 3 meses, enfim. Se você for viajar e ficar um tempo considerável fora de casa, peça para alguém da sua extrema confiança, né? Se puder passar lá na sua casa, ver se está tudo bem, ou se você já tiver contratado algum tipo de serviço de segurança, tá? Peçam para eles redobrarem o cuidado, tá bom? Porque às vezes pessoas mal intencionadas podem perceber que a casa está vazia, tá? Um outro recadinho aqui de Dona Padilha é se por acaso você tem um relacionamento, tá bom? E tá percebendo que o negócio pode findar, ou então já terminou, não faz muito tempo, e você tem uma suspeita que teve o dedinho de uma outra pessoa aí
para causar essa separação, e você fica se questionando, pedindo, né, uma ajuda da espiritualidade para saber sobre isso, Dona Padilha está confirmando, tá? Teve um dedinho, sim, de uma outra pessoa ajudando essa separação, tá bom? Quando eu falo teve o dedinho de uma outra pessoa, não quer dizer necessariamente que o seu ex-parceiro ou sua ex-parceira te traiu, tá? Com uma pessoa, se envolveu intimamente com alguém. Pode ser uma amizade invejosa, pode ser algum familiar que não queria que vocês ficassem juntos ou juntas, entende? Então, assim, por isso que eu só coloco que teve um dedinho de uma outra pessoa para incentivar essa separação, tá? Dona Padilha não fala exatamente quem é, mas para aqueles casos, né, que houve essa ruptura e você se questiona, fica muito na dúvida, alguns aqui andam mais tensos, né, querendo saber, sim, houve o dedinho de uma outra pessoa e não demora muito, você vai começar a perceber aí um diz que me disse, algumas conversinhas que vai te ajudar a confirmar isso, tá bom? Gente, para aqueles ou aquelas que estão esperando, né, encontrar um bom parceiro, uma boa parceira, lembra que eu falei para vocês que muitos poderiam encontrar esse grande amor aí numa situação mais festiva? Dona Padilha está mostrando aqui para mim, tá? Que para alguns vocês vão encontrar numa viagem essa pessoa, tá bom? Quando vocês forem fazer algum tipo de viagem, que vocês vão estar mais. Não vejo tanto viagem a negócios, não. Eu vejo uma viagem para relaxar mesmo, tá? Então é uma situação que você vai se sentir mais leve, tá certo? Bom, vamos abrir aqui o baralho cigano, conforme for aparecendo outras mensagens, eu falo para vocês, tá? A lupa, o caixão, a casa, o tempo, relógio, a chave, o homem, montanha, foice, lírios e a bússola. Gente, tem pessoas querendo saber mais a respeito da sua vida, tá? Ou vocês aqui estão numa situação assim de, se caso vocês tiverem redes sociais e vocês não estão postando nada, vocês aí estão mais quietinhos ou quietinhas, tem gente que está curioso para saber mais a seu respeito da sua vida, tá? Tem gente, inclusive, querendo saber onde você está, né, em que cidade, onde que você mora, tá bom? Se caso você estiver aí mais quietinho ou quietinha, e se caso também você tiver redes sociais, tá? Outras pessoas aqui, você pode ter se afastado, né? Ou mesmo a outra pessoa pode ter se afastado em um certo período e agora, né? É o famoso ressurge do mundo dos mortos, né? Essa pessoa está querendo voltar a saber sobre você, querendo se reaproximar da sua energia, tá? Um outro recado aqui da Dona Padilha é que se por acaso você tem interesse, né, ah, ou de alugar uma nova casa, ou fechar algum contrato relacionado a imóveis, às vezes é contrato de locação, contrato de venda, ou contrato, pode ser até uma disputa de herança aqui de casa, tá? Eu vejo aqui que não demora muito, por como saímos aqui com o relógio, não demora muito vocês terem uma resolução positiva para vocês, tá? Então, se você está procurando um imóvel para morar, vocês vão encontrar sim, não demora muito. Se vocês querem comprar uma casa, eu vejo que vai surgir uma oportunidade, tá bom? Aí, logicamente, vocês têm que também saber negociar direitinho para que seja um negócio favorável e também para não cair em golpes, tá certo? Se for aqui uma questão de disputa, né, às vezes de herança, tal, eu vejo que vocês conseguem entrar num acordo aí com as outras partes envolvidas, tá bom? Mas e muito importante, como temos a lupa aqui, qualquer tipo de papel que você tiver que assinar ou que tiver no meio da negociação, leiam atentamente. A lupa não mostra aqui as coisas aumentadas, então isso me diz aqui que, né, é importante vocês se atentarem, inclusive com as letras miúdas do contrato,
tá? Porque pode ter alguns detalhes nesse contrato que vai ser importante você ficar ciente do que está no papel, tá bom? Gente, se por acaso, tá, vocês se afastaram de alguém não faz muito tempo, né? Às vezes a pessoa se afastou não porque vocês brigaram, mas porque se mudou. Alguns aqui brigaram com a pessoa e por isso houve esse corte. Eu vejo aqui que existe uma tendência para vocês voltarem a ter algum tipo de contato de uma maneira mais amistosa, tá? Alguns podem se deparar com essa pessoa de uma certa forma ah, involuntária. Por exemplo, você vai sair aí para fazer qualquer coisa no shopping, no banco, enfim, vai para um clube e você pode dar de cara com essa pessoa, mas eu vejo que a relação aí entre vocês vai ser muito amistosa, vai ser muito agradável, tá? E para alguns, vocês precisam reencontrar essa pessoa. Tá? Não que vocês estejam pedindo para reencontrar, mas existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas entre vocês, tá? Por conta de algum tipo de corte que houve, então seria interessante. Às vezes você nem vai precisar conversar muito com essa pessoa, mas o simples fato de você é, ver novamente essa pessoa diante, né, dos seus olhos, talvez já te ajude a entender certas coisas, ou então a perceber que realmente, olha, não era para dar certo, é melhor que essa pessoa fique afastada mesmo, tá? E no caso, essa pessoa não precisa necessariamente ser uma questão romântica, tá? Pode ser às vezes uma amizade que você acabou se afastando, ou mesmo um parente, tá bom? Mas eu vejo que tem uma distância assim entre vocês neste momento, tá certo? Para aqueles ou aquelas, né, que estão aqui um pouco perdidos, não sabem muito bem o que fazer nesse momento, ou estão passando por um tipo de situação muito específica que, por hora, vocês não sabem exatamente como agir, vocês terão um direcionamento, tá? A espiritualidade vai te ajudar a ter um tipo de direcionamento aí para que vocês sigam o melhor caminho para vocês, ou então feche algumas situações, né? Fechando aqui a porta para algumas situações, cortando, né? Mas num corte aqui muito em paz, você vai ficar mais aliviado, aliviada de deixar algo para trás, tá? Para que você também consiga abrir novas portas para a sua vida. Então, isso aqui pode ser uma situação de um relacionamento, às vezes amoroso, ou relacionamento de amizade que não está te fazendo bem. Você vai conseguir fazer esse corte, se afastar dessa pessoa para começar a se abrir para outros tipos de pessoas, né? Pode ser também um trabalho que às vezes está sendo exaustivo, você vai conseguir fazer esse corte e vai se colocar aqui aberto ou aberta para novas oportunidades de trabalho. Vamos ver mais o que Dona Padilha fala para vocês. Pessoa intermediária e a lupa. Gente, tem gente realmente querendo saber a respeito da sua vida. Para muitos é uma energia masculina, tá? Pode ser aqui uma pessoa que tem interesse no seu trabalho, às vezes no serviço que você presta, ou então pode ser alguém que tem uma admiração por você, pode também, tá? Não exclui. Mas eu vejo que a pessoa está muito curiosa a respeito de alguma coisa da sua vida, ou a sua vida pessoal, afetiva, ou então a respeito do trabalho que você faz. Se for aqui no caso do trabalho, alguns estão interessados aqui no serviço que você presta, tá? Como que é seu trabalho, às vezes querendo fazer uma proposta, né? Se você não quer mudar de empresa, por exemplo, e para outros, essa pessoa está de olho na sua vida porque te vê como uma concorrente, tá? Então, assim, a pessoa quer saber a seu respeito para poder competir no nível mais, na mesma altura que você, entende? Então, às vezes, a pessoa pode até achar que você está competindo com ele ou com ela, tá? E quando na verdade eu imagino que não, né? Vocês são muito tranquilos, né? Vocês que assistem aqui aos vídeos. Mas na cabecinha aqui de algumas pessoinhas, né? Vocês são uma concorrência aqui, tá? Opa, tudo bem. Pela porta da rua e o homem, né? Muitos aqui poderão encontrar, sim, uma nova amizade ou mesmo, né, encontrar alguém que você tem até um certo interesse, tá bom? No momento em que você estiver saindo, né? Como lembra que eu falei que alguns podem encontrar
um parceiro, uma parceira, quando estiverem viajando, ou num momento mais festivo, mais com maior leveza, vocês podem encontrar essa pessoa, tá? Alguns podem se deparar aqui com uma pessoa também que às vezes se afastou de você, você não está esperando e pode encontrar na fila do banco, no mercado, entendeu? A dona Padilha só está confirmando aqui essa mensagem que eu já tinha passado para vocês. Espiritualidade menor e o caixão. Olha, os seus mentores, especialmente os seus guardiões, estão te ajudando a entrar numa nova fase de vida. Então, eles estão muito incentivando aqui a que vocês deixem para trás algumas situações e pessoas que não fazem bem para você, tá? E outra, para algumas pessoas, os seus mentores, os seus guardiões estão pedindo para que você fique mais quieto ou mais quieta. Quando eu falo quieta, quieta, não é que para você não se mexer, é para você fazer as coisas em silêncio, tá bom? Por quê? Porque algumas oportunidades vão chegar para você e não é para você ficar falando para as outras pessoas até que o negócio esteja já efetivado, entende? Não precisa se esconder das pessoas, mas não precisa também falar tudo sobre a sua vida, tá bom? Perigo no caminho, dificuldades e a montanha. Olha, Dona Padilha está falando aqui para aqueles ou aquelas, tá, que estão passando por algum tipo de situação mais difícil, complicada, parece que você está fazendo as coisas e não está vendo o resultado. Dona Padilha está pedindo para você ficar muito atento ou muito atenta se não é possível fazer algum tipo de mudança nessa sua trajetória, primeiro, tá? Então veja se não é possível fazer algum tipo de mudança nas coisas que você está fazendo, na maneira como você está fazendo as coisas. E se no caso você está fazendo, se empenhando muito, se esforçando demais e não está vendo resultado, verifique se não existem pessoas também atrapalhando o seu percurso, tá? Infelizmente acontece. Não é para todo mundo esse recado. Para muitos é simplesmente observar se é possível fazer algumas alterações no seu percurso. Para um pequeno grupo, Dona Padilha fala para vocês ficarem com olhinhos mais abertos, porque pode ter sim uma pessoa tentando atrapalhar aqui o seu desenvolvimento. Não é que a pessoa às vezes vai agir diretamente para te sabotar, mas só simplesmente o fato de ela pensar negativo a seu respeito, às vezes fazendo um comentário aqui, um comentário ali, sabe? Pode ser que acabe retardando os seus resultados, entende? E tem pessoas, inclusive, aqui, que podem te desanimar em relação a alguma coisa que você está muito empenhado ou muito empenhada. Então, lógico, né? Às vezes estão pessoas queridas, muito próximas, pai, mãe, irmãos, que às vezes tentam te alertar a respeito de algum perigo, mas às vezes também esse conselho pode vir embutido nesse conselho uma necessidade de te deixar um pouco para baixo, tá? E esse recado aqui, gente, é para aquelas pessoas que já sabem que no caso, né, às vezes um parente ou uma amizade, entre aspas, sempre tenta te colocar para baixo. Então tome cuidado, se for esse tipo de pessoa que você já sabe, se essa pessoa começar a te desincentivar, ou começar a pôr muito defeito naquilo que você faz, ou começa a colocar muito problema, sabe? Tente se afastar um pouquinho. Se é algo que você realmente acredita, vai na fé, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa não fica contente com o que ela tem e, infelizmente, de maneira às vezes até inconsciente, tenta sabotar a vida do outro, tá bom? Mas, como eu tô falando aqui para vocês já suspeitam dessa pessoa, para quem for esse recado, tá? Não é para todo mundo. Grande amor e casa. Gente, para muitos aqui, vocês têm plenas condições de terem uma união estável com alguém, tá? Então, assim, se você deseja casar, você vai conseguir casar. Pelo menos a maioria que eu vejo aqui tem na energia um casamento. Por quê? Temos a carta do grande amor e a casa. A casa fala de estrutura, né? Então, se você está desejando, às vezes, morar junto com alguém, né? Já um parceiro, uma parceira que você confia,
olha, tô vendo aqui que os seus caminhos estão abertos para isso, tá bom? E aqueles ou aquelas que desejam ainda encontrar alguém, eu vejo que vem sim uma pessoa para estabelecer uma relação de longo prazo com você, tá? Mesmo que não seja um longo prazo de 80 anos, mas um longo prazo de uns 5 anos, vai ser algo muito sólido na vida de vocês, tá bom? Viagens ou mudança de vida e a foice. Gente, para aqueles ou aquelas aqui que querem uma mudança de vida, vai ser muito importante vocês cortarem alguns tipos de vícios, alguns tipos de comportamento, se afastar de algumas pessoas e, inclusive, né, a dona Padilha está aqui me chamando a atenção que muitos vão ter que cortar algumas formas de pensar a respeito de si. Algumas pessoas podem ter um certo desânimo, um certo pessimismo. Dona Padilha fala: corta isso. Acredite mais no seu potencial e acredite muito na espiritualidade que te acompanha, tá? Então, se você está com pensamentos aí já derrotistas antes de começar, Dona Padilha fala: corta isso. Não alimente esse tipo de sentimento, tá? Porque temos aqui viagens ou mudança de vida aqui na sua energia, tá bom? Alegrias e comemorações e o relógio. Gente, é uma questão de tempo para vocês comemorarem algo, tá? E aí, como é uma leitura coletiva, vocês vão ter N formas de manifestação dessa comemoração. Alguns aqui vai ser conseguir mudar de casa, outros aqui vai ser a celebração de uma parceria afetiva, outros aqui uma celebração de um emprego novo, entende? Para outros aqui vai ser a celebração de encontrar com um velho amigo ou uma velha amiga, entende? Mas é uma questão de tempo, não demora muito não. Algumas pessoas já estão aguardando esse evento para poder comemorar e vai chegar, tá? Não demora muito. Os lírios e separação. Gente, se vocês brigaram com alguém, tá? Pode ser aqui recentemente ou até já faz um tempinho também, tá? Eu vejo aqui, se você ainda carrega no seu coraçãozinho um incômodo por conta dessa separação, pode ser separação conjugal, pode ser separação de amizade, pode ser separação de parentesco. Dona Padilha falou: se for do seu interesse resgatar esse vínculo com essa pessoa, vocês conseguem, tá? Por quê? Porque os lírios me trazem também uma energia de paz. Então, as cartas dizem que é possível você se reconciliar com essa pessoa que no caso aqui se separou e vocês podem ter brigado aqui de uma maneira que ficou chato agora para conversar, mas Dona Padilha fala: se for do seu interesse, vocês têm condições sim de voltar a ter uma convivência harmônica com essa pessoa. Lembrando que eu falei, pode ser uma questão romântica, não quer dizer que vocês vão reatar a relação, mas vocês podem voltar a conviver harmonicamente. Por exemplo, se vocês foram casados e tinham crianças, né, juntos ou animaizinhos de estimação e vocês brigaram, às vezes feio, Dona Padilha fala: olha, se você tiver interesse, vocês conseguem aqui voltar a ter uma relação civilizada entre vocês, tá? Se for um parente, vocês também conseguem ter uma relação aqui civilizada entre vocês. Amizade também, colega de trabalho também, tá bom? Surpresas e a chave. Gente, vai chegar a oportunidade para você. Você não está esperando. Aqui são oportunidades em vários setores, para cada um vai ser um tipo de oportunidade, mas vai chegar. Surpresa é a chave, gente. Tá? Então, para alguns que estão aí com a vida muito paradinha, que não sabem o que fazer, às vezes estão se questionando se a vida vai ser assim para sempre, vai chegar uma boa oportunidade para você, tá? Vai fazer você parar para pensar, vou ou não vou? Eu tô com medo. E a dona Padilha fala, vai com medo mesmo, tá? Pessoa intermediária e a bússola. Essas duas últimas cartas têm relação com essas que antecederam, tá? Se por acaso você tiver com muita dúvida e precisar às vezes de algum conselho, peça ajuda. Se for uma pessoa encarnada, peça ajuda para uma pessoa que você realmente confia e que você sabe que não vai te sacanear, tá?
No caso, se você me disser, Marcela, não tenho ninguém com quem conversar, não confio em ninguém, então peça ajuda para a espiritualidade. Se for o caso, peça ajuda para Dona Padilha, que ela vai te ajudar a te orientar aqui, tá bom? Sozinho você não vai ficar, tá? Nessa situação, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, essas daqui foram as mensagens de Dona Padilha, para quem escolheu a opção número 1. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se gostaram, deixem seu like para mim e para Dona Padilha. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem e, se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Eu agradeço imensamente pela sua companhia e agora nós vamos para a leitura número 2 do seu Zé Pilintra. Se você quiser assistir também, fique à vontade, você é sempre bem-vindo, você é sempre bem-vinda. Agora, para quem escolheu a opção número 2 do seu Zé Pilintra, deixar ele aqui no cantinho. Vamos abrir aqui o baralho do seu Zé para vermos o que ele tem para falar para nós. E vocês estão bem? Eu espero que sim. Eu estou bem, muito obrigada. Saravá, seu Zé. Salve a malandragem, seu Zé. O que será que seu Zé tem para falar para nós? O cachorro. Notícias breves. Eita! Casamento. Opa lá! Vício ou teimosia. Surpresas. Deixa eu abrir as outras cartas e eu já falo com vocês, tá? Separação, rompimento, viagens ou mudança de vida, riqueza, moedas, coisa boa. Opa, viraram duas, eu vou aceitar aqui. Espiritualidade menor, passado, amor perdido. Gente, a primeira coisa que o seu Zé fala aqui para vocês, tá? Não é para todo mundo, mas muitas pessoas receberão aqui uma boa notícia de uma pessoa muito amiga, tá? Alguns vão receber aqui o convite de casamento, tá? E pode ser, inclusive, de uma amizade aí que vocês nem botavam fé que um dia ia se casar, tá bom? Vocês vão ficar surpresos aqui. E para outros aqui, a notícia de casamento, ela pode já ter acontecido o casamento e vocês não estavam sabendo. E também existe a situação aqui de vocês serem convidados para um casamento de uma hora para outra. Sabe quando chega meio que em cima da hora, você não estava esperando, e aí você pode se assustar um pouquinho, tá? Alguns aqui não vão ter vontade de ir a esse casamento. Não sei se porque vai ser um lugar um pouco distante, então alguns terão que fazer um deslocamento considerável, tá bom? Mas eu vejo aqui que para essa sua amizade vai ser importante a sua presença, caso contrário, ela não iria te convidar, concorda? Então eu vejo aqui que olha, tá vindo a mensagem também que esse convite de casamento pode ser inclusive de um ex-parceiro seu ou de uma ex-parceira que você mantém uma boa relação, tá? Se você tiver aí um ex-parceiro, uma ex-parceira que você fala, Deus me livre, eu não quero ver na minha frente, então não é para você essa mensagem. É só para aqueles ou aquelas que se separaram de alguém, mas mantiveram um bom relacionamento com essa pessoa que se separou, tá? Então, esse ex-parceiro, essa ex-parceira vai te avisar, né, que vai se casar com uma outra pessoa. E aí você pode ser convidado ou convidada para esse casamento. E você vai ficar feliz, tá? Porque é uma pessoa boa com quem esse ex aí vai se relacionar, tá bom? Para outras pessoas aqui também vem a notícia, tá, de que um casal amigo de vocês se separou, tá? E você vai ficar um pouco surpreso ou surpresa, porque vocês achavam
que esse casal aí de amigos tinha uma vida muito boa, sempre pareciam estar bem, e de repente vem a notícia da separação, tá? Então, assim, mais pra frente, não é agora, tá? Mas bem mais pra frente vocês vão saber os motivos dessa separação desse casal amigo aí, tá bom? Uma outra mensagem aqui do seu Zé, tá? É que se você está tendo a proposta de fazer algum tipo de mudança na sua vida, especialmente para um outro lugar, e no caso você tem um certo receio de deixar alguém para trás, pode ser parente, pode ser alguma amizade, pode ser inclusive um trabalho para trás. Seu Zé fala: olha, infelizmente a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo, tá? Então, assim, pese bastante aquilo que vai ser melhor para você. Para alguns, essa proposta de mudança vai estar atrelada a um aumento salarial, uma qualidade de vida maior. Então, se pergunte se vale a pena continuar onde você está ou seguir um novo caminho na sua vida, tá? Porque algumas separações, alguns distanciamentos serão necessários. E se no caso, tá, as pessoas que estão ao seu entorno não estiverem concordando com a sua mudança de vida, primeiro se questione o que é mais importante para você, tá bom? Por quê? Porque seu Zé está vendo aqui que no caso você pode, para quem está nessa situação que tem uma oportunidade de mudança de vida, no caso aqui, algumas pessoas que podem estar sendo contra essa sua mudança, talvez estejam fazendo isso por egoísmo, sabe? E aí, assim, você pode renunciar a uma grande oportunidade para você, só que no caso pode também acontecer dessa pessoa que está contra a sua mudança de vida, quando ela tiver oportunidade, ela pode agarrar a oportunidade de ir embora e te deixar também, tá? Não é para todo mundo essa mensagem, tá bom, gente? Mas só para aqueles ou aquelas que já estão sofrendo algum tipo de oposição. Por isso que o seu Zé fala, se tiver no seu coração, né, falar fica aonde você está, tudo bem, não vai ter problema. Para a espiritualidade, tudo é válido, porque é uma experiência de vida. Agora, se você tem no coração de que eu quero mudar, eu quero ir embora, eu quero fazer alguma outra coisa, e se você se impedir a fazer isso por conta de outras pessoas, então o seu Zé está perguntando: vale a pena realmente? Você vai ficar contente com isso? Ou você vai abrir mão de uma oportunidade e passar o resto da sua vida se lamentando pela essa oportunidade que você deixou passar? Tá bom? Seu Zé não está falando nem que fique nem que vai, só está pedindo assim: pensa com carinho. Aquilo que vai ser mais importante para você. Tá bom? E se caso você tiver com muita dúvida, né, não sabe realmente o que fazer, seu Zé fala, peça ajuda para os seus mentores, peça ajuda para os seus guardiões. Se for o caso, se você gostar muito do seu Zé Pilintra, peça ajuda também para ele, tá? Para te, pelo menos, ajudar a serenar a sua mente, o seu coração, clarear as suas ideias, para que você tome uma decisão mais coerente possível com a sua vida, tá bom? Porque às vezes é difícil quando várias pessoas estão falando no seu ouvido. Então, por isso que é importante você se centrar naquilo que é, né, o fundamental para você, tá bom? Agora, para outros aqui, seu Zé está falando, olha, não é para todo mundo, é para um grupo pequeno, tá? Esse recado vai para algumas pessoas que já perderam uma oportunidade. Algumas coisas aqui dessas oportunidades eram um tipo de função que você desempenhava e você acabou abrindo mão. Para outros era um projeto que você estava desenvolvendo e você abriu mão por N motivos, tá? Ou por uma chance que foi tirada de você, porque alguém passou a perna. E seu Zé está falando, essa oportunidade volta. E volta de uma maneira melhorada.
E quem está trazendo isso para você é seu Exu. Está trazendo para você como uma forma de justiça. Para muitos é Exu. Para outros são outros tipos de entidades aqui, né? Outros tipos de espíritos amigos que acompanham. Mas para muitos é Exu que está entrando com providência para te ajudar. Por quê? Porque Exu sabe da sua potência. O Exu sabe do seu talento e da sua capacidade. E sabe que é um desperdício você não estar fazendo aquilo que você poderia fazer. Então essa oportunidade que você perdeu, ou essa oportunidade que te tiraram, vai retornar para a sua vida. E fica aí ao seu critério de aceitar ou não. Mas para você entender que existe justiça nessa vida. Porque o que aconteceu lá foi coisa errada. E agora você vai ter a oportunidade de dizer sim ou não conforme aquilo que você deseja. Porque muitos aqui foram coagidos a abrir mão de algo que era muito importante para você. Porque não tinha mais opção. E muitos saíram dessa situação de cabeça baixa, porque já não tinham mais esperança, já não aguentavam mais alguma situação que estava insustentável. Alguns estavam vivendo um inferno, porque criaram um inferno em torno de você para você realmente ir embora. E por isso que para muitos Exu entrou aqui com providência para falar, não é assim que as coisas funcionam. E aí fica a seu critério, aceitar ou não. Tá? Mas é um presente que a espiritualidade está te trazendo. Para te mostrar que você não está desamparado. Você não está desamparada. Aquele momento te doeu, foi um processo de aprendizagem também para você, para aprender principalmente a não confiar em gente errada. O seu coração é bom demais. E você sempre acreditou que as pessoas agiriam da maneira como você age com os outros, com bondade. E não é assim. Agora você está mais esperto. Você está mais esperta. Então, se você aceitar essa oportunidade, você não vai passar as mesmas coisas que você passou. E digo mais, você não está nem esperando. Muitos que estão me escutando, que vão ter essa oportunidade, devem estar até com um sorriso meio bobo, falando, tá doido. Esse cabra tá doido. Tô não. Tenha fé. Tenha fé que você vai ver as portas se abrindo para você de novo. E você vai mostrar para muita gente que você sempre foi capaz. O que te faltou foi um pouquinho de oportunidade e um pouco de sossego. Porque muitos aqui passaram muito o inferno mesmo. Você recebeu ataque de tudo quanto é lado. Do visível e do invisível. Porque queriam te derrubar. Mas agora você está mais forte. Você está com o olho aberto. Então você não vai cair mais em enrosco como você se enroscou da outra vez. Oxe, que estranho. Nossa, gente, eu tô com calor aqui, tá? Eu acho que seu Zé deu uma encostada aqui e quis passar umas palavras que até eu tô um pouco assustada, tá? Vamos abrir baralho cigano, gente? A torre. Opa, vieram duas, eu vou aceitar. O chicote, a criança, a coruja, o poço, as nuvens, a ponte, caixão, o buquê e os caminhos. Gente, o baralho cigano está confirmando a última coisa que foi falada aqui para vocês, tá? O que acontece? Para muitos aqui que foram prejudicados, especialmente numa situação de trabalho, muitos que inclusive estavam relacionados a uma empresa grande ou uma grande instituição, tá bom? Que vocês sofreram um bocado, que vocês, como o seu Zé acabou de falar, vocês foram até coagidos de uma certa maneira a sair da onde vocês estavam, porque não tinha mais como sustentar uma função, não tinham mais como se sustentar emocionalmente,
estavam sendo aqui muitas vezes sacaneados, né, levando bordoada de tudo quanto é lado. Segundo o seu Zé, que foi bordoada do visível e do invisível também. Para muitos aqui faltou um pouquinho de malícia para perceber gente, mau caráter que estava perto de você. E você, muitas vezes, na ingenuidade, na sua pureza, vocês não perceberam as reais intenções de certas pessoas. E com isso, vocês foram afundando cada vez mais. Alguns abriram mão de uma oportunidade, de um trabalho ou de um projeto, porque entraram inclusive em depressão, tá? E aí o seu Zé, que junto com o baralho cigano, tá falando, olha, você não vai ficar mais nessa situação, porque muitos ainda estão magoados com isso. Você vai ter novas oportunidades, provavelmente de formas que você não está esperando, como já foi dito, tá? E o mais importante, você deixou de ser tão ingênuo ou tão ingênua. Lembra que o seu Zé falou que vocês já estão com os olhos bem abertos para essa situação que vai chegar? Então, assim, qualquer tipo de pessoa que agora vier a estabelecer contato com você, especialmente no setor de trabalho, você já está mais ah, calejado, sabe? Você já está com mais malícia para entender quem vale a pena ou quem não. Essa carta do caixão está me confirmando que algumas coisas serão deixadas para trás. Coisas que te aconteceram antes não vão acontecer mais, tá? Então, assim, essa oportunidade que chega vai chegar de uma maneira transformada porque você também se transformou. Aquele eu antigo, mais ingênuo, mais puro, né? Aquele antigo eu que acreditava nas pessoas, que acreditava que as pessoas agiriam com você conforme você também agia com as pessoas, deixou de existir. Isso não significa que você se tornou uma pessoa ruim, não. Mas significa que você aprendeu a discernir quem vale a pena e quem não. Tá? E isso vem como um presente dos seus guardiões para te mostrar que nem tudo é tão injusto assim na sua vida. E, como o seu Zé falou várias vezes, vai ficar ao seu critério aceitar ou não esse presente. Você vai escolher se quer seguir o caminho que você já está trilhando agora, ou se você vai querer resgatar esse antigo amor, essa antiga paixão, essa antiga função que você tinha. Tá bom? Vamos ver aqui outras mensagens do seu Zé. O cachorro e a torre. Gente, a espiritualidade está muito perto de você. Eles aproveitam para falar que, assim, se você soubesse o quanto a espiritualidade se preocupa com você, o quanto que ela é fiel a você, você não questionaria tanto. Tá? Não é para todo mundo essa mensagem, mas para quem for, vai sentir no coraçãozinho, tá bom? Separação, rompimento e as nuvens. Para aqueles ou aquelas, né, que passaram por algum tipo de separação e que ainda não entendem o que aconteceu direito, logo logo vocês vão começar a entender melhor, a processar melhor tudo o que aconteceu. Essa separação pode ter sido aqui do trabalho, pode ter sido aqui uma relação amorosa, pode ser uma amizade, um parentesco. E não demora muito para que vocês recebam algum tipo de informação a respeito dessa situação aqui. Tá? No caso, tá? Se essa separação for relacionada a essas últimas mensagens que o seu Zé trouxe, que você foi forçado, né? Foi forçada a abrir mão de algo que você gostava muito e você então se separou de algo que era importante para você.
você vai conseguir entender o que que aconteceu. Inclusive, entender quais foram as pessoas que agiram para que você não obtivesse algum tipo de sucesso, tá? Notícias breves e chicote. Gente, essas duas cartas me trazem dois tipos de mensagens. Primeiro, tá? Muitos podem receber aqui uma proposta de trabalho ou um contato profissional, tá? Porque chicote me fala também de trabalho, tá bom? Então, assim, vocês podem receber, por exemplo, se você trabalha com vendas, né? Você produz algo para vender, você pode receber o que uma boa encomenda. Se você precisa de um fornecedor, às vezes uma empresa te contata para saber se você tem interesse nos produtos que ela vende, tá? Se for aqui uma questão, às vezes, de trabalho, se você está procurando emprego, você pode ver um anúncio, por exemplo, de uma vaga disponível na área que você tem interesse, tá bom? Outras aqui podem ser contatados por algum representante de uma empresa para saber, né, se você está disponível no mercado, tá bom? E também não posso aqui, né, omitir de vocês que para um outro grupo vocês podem receber aqui convitinhos mais assim, ui, sabe? Já é uma proposta um pouco mais libidinosa aqui, tá bom? Não é para todo mundo, como eu disse, é para um grupo aqui, mas vocês podem assim receber umas cantadas, uns flertes aqui, mais do que diretos, tá? Com uma intenção mais para ui mesmo, tá bom? Vocês entendem, né? Quando eu falo ui. Viagens ou mudanças de vida e a ponte. Olha, eu vejo que para muitos está muito favorável novas conexões, tá? Contatos com outras pessoas, para alguns aqui contatos com pessoas de outros países, tá bom? Se no caso você estiver pretendendo mudar de cidade, mudar de estado, mudar de país, você vai conseguir estabelecer boas amizades também, se esse é o seu receio, tá? Você não vai ficar tão desamparado ou tão desamparada quanto você imagina num novo lugar, tá certo? As viagens estão muito favorecidas, tá? Inclusive viagens de casal, se você estiver aí com alguém, estiver planejando, está muito favorecido aqui as viagens de casal, tá? Temos dois cisnes aqui, né? Então me traz um romantismo, tá bom? A criança e casamento. Gente, essas duas cartas aqui me trazem também dois tipos de mensagens, tá? Para aqueles ou aquelas que, né, já têm aí uma parceria afetiva, vocês podem ser surpreendidos com uma criancinha chegando para a vida de vocês, tá bom? Se você me disser, né, nossa, não tem como ter uma criança, né, biologicamente falando aqui, ou vocês podem adotar se for do interesse de vocês, ou vocês podem saber de algum casal próximo a vocês, tá? Que às vezes casou mais recentemente e que está esperando uma criancinha ou está na fila de adoção, tá bom? E essa carta de casamento com a criança também fala de novas oportunidades. Então, assim, vocês podem encontrar aqui uma boa parceria para a vida, uma amizade, por exemplo, que ainda vai surgir na sua vida, ou uma parceria de trabalho que ainda vai surgir. É algo novo, porque temos a criança, tá? Então, às vezes, você está aí no seu trabalho, aparecem alguns funcionários novos, e aí, desses funcionários novos, você pode descobrir um grande amigo ou uma grande aliada, tá bom? O caixão e as moedas e riquezas. Gente, para aqueles ou aquelas que estão com uma dificuldade financeira muito grande, o caixão me diz que, olha, essa fase vai acabar, tá? Então, assim, se você está pelejando aí, às vezes está contando moedas mesmo, né, para conseguir pagar as contas, está apertando aí todas com o tipo de consumo que você faz. Alguns já trocaram de marca de produto, alguns estão reduzindo mesmo, podem estar até assim restringindo a quantidade de alimentos porque a situação está um pouco mais apertada. A carta aqui do caixão está me falando que essa situação vai mudar. O caixão traz uma energia de transformação, tá?
E como temos um anjo aqui nessa carta, eu vejo que a espiritualidade está muito presente, tentando te ajudar a encontrar uma vida mais próspera, tá bom? Inclusive, naquela mensagem do seu Zé, para muitos Exu, né, está trazendo uma nova possibilidade de um aumento da sua renda, né, no aumento salarial aqui, para que vocês tenham uma vida um pouco mais confortável, tá? Me veio a mensagem aqui para aqueles ou aquelas que tem alguém que está muito doente e que às vezes ou a pessoa já fez a passagem e vocês estão aqui com receio de cobrir os gastos do funeral, ou alguém que está muito doente e vocês estão em receio que essa pessoa faça a passagem, né, que é falecer, e estão precisando de dinheiro para o tratamento. Olha, a espiritualidade está falando assim, para não se desesperar, tá? Que às vezes vocês podem encontrar alguém que te ajude financeiramente, ou vocês vão dar conta, sim, de arcar com algum tipo de despesa. Às vezes o que acontece é que conversando, às vezes, com um profissional da saúde, né? No caso aqui, se for um tratamento de saúde e tal, esse profissional às vezes consegue te dar um desconto no tratamento, ou faz tudo pelo SUS para que você não tenha tanto gasto, entende? Vocês serão bem encaminhados. No caso, gente, também se for necessário, converse com a assistente social da unidade de saúde, que ela pode também te ajudar, tá bom? Vício, teimosia e a coruja. Gente, tem algum tipo de comportamento aí que vocês estão tendo que tá difícil de admitir que é necessário fazer algum tipo de mudança? Porque essa carta de vício ou teimosia está me trazendo muito uma energia de alguns comportamentos ou pensamentos que estão travando a sua vida, tá? Ou dificultando para que você consiga algum tipo de sucesso, algum tipo de ganho. E aí a coruja, né, traz muito uma energia de sabedoria interior também. Então, está pedindo que no silêncio, no momento em que você estiver mais quietinho ou quietinha, meditando mais, ah, faça uma avaliação de si, veja né, o que é possível mudar, quais são alguns comportamentos que são prejudiciais a você. Quando eu falo comportamento prejudicial, não significa necessariamente o tabagismo ou o alcoolismo, tá? Mas, assim, às vezes, pensamentos de autossabotagem, entende? Então, vem esse recadinho aqui para aqueles ou aquelas que às vezes estão sentindo a vida um pouquinho mais travada. Pode ser sim que você esteja com alguns comportamentos que atrapalhem, tá? O buquê e a espiritualidade menor. Essa carta confirma, tá, que os seus guardiões estão trazendo um presentinho para você. Para muitos, o presentinho, né, que foi já falado aqui na mesa, que é uma oportunidade que volta para sua vida. E no caso, para muitos aqui, é Exu que está trazendo. Então agradeça o seu guardião. Surpresas e o poço, né? Olha, para aqueles ou aquelas que às vezes ou estão muito tristinhos, ou aqueles ou aquelas que estão se sentindo aqui completamente perdidos, como se tivesse entrado numa profunda crise e não sabem como sair, vocês aqui terão ideias para sair dessa situação. Alguns entraram numa crise financeira que não sabem para onde começar a resolver o negócio. Vocês vão ter uma ideia assim de como resolver, tá? Às vezes uma informação que chega, alguém que fala algo, vocês vão pescar o negócio e vão conseguir sair do fundo do poço que vocês se encontram. Não é para todo mundo, obviamente, essa mensagem, mas para quem está no fundo do poço, vai fazer sentido aqui. Vocês vão sim ter algum tipo de ideia, uma iluminação para te ajudar a sair dessa situação complicada que você se encontra, tá bom? Passado, amor perdido e os caminhos, tá? Reforçando a mensagem que o seu Zé já tinha trazido, alguma coisa retorna para sua vida. E aí fica a seu critério o que você vai fazer, tá? Para muitos é uma oportunidade que você perdeu na época, foi até de uma maneira injusta. Então essa oportunidade retorna. Lembrando, né, que falou que para muitos é isso que está trazendo.
E para outros, eu não posso aqui, né, omitir de vocês que para outros uma pessoa do seu passado que foi importante afetivamente para você, ela retorna e aí fica a seu critério se você vai retomar o contato e o vínculo com essa pessoa ou não, tá bom? Lembrando, gente, que independente da escolha que você fizer, mesmo que você pense posteriormente que, nossa, fiz uma coisa errada, para a espiritualidade está tudo certo, tá? Porque é um processo de aprendizado, é um processo de experiência, então não tenham medo, tá bom? Não tenham receio de muitas vezes fazer uma escolha equivocada ou não tão acertada para sua energia, tudo é válido, tá certo? Bom, meus queridos e minhas queridas, estas aqui foram as mensagens que o nosso querido Zé Pelintra trouxe para quem escolheu a opção número 2. Eu agradeço imensamente pela sua companhia. Se vocês gostaram aqui, deixem seu like para mim e para o seu Zé, por favor. Se inscrevam no canal se ainda não são inscritos ou inscritas, comentem. E, se possível, compartilhem esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo do canal. Agradeço mais uma vez a todos e até uma próxima leitura. Muito obrigada. Tchau, tchau!